Agora tem uma observação a ser feita aqui. Pessoal, na congruência modular, a gente denota as classes de equivalência de uma forma específica. Vocês lembram lá em cima que classe de equivalência, de maneira genérica, é denotado pelo elemento entre colchetes. E o conjunto quociente é o conjunto original barra e o símbolo da relação de equivalência. Aqui na congruência modular, a gente denota a classe de equivalência de um elemento como esse elemento com uma barra em cima. Tá bem? Essa é a notação padrão. Então, quando você vê a barra, não é o elemento A, é a classe de equivalência do A com respeito à congruência modular. E o conjunto quocientes a gente denota dessa forma, Z índice N, que é para deixar explícito que é o conjunto quociente dos números inteiros com respeito à congruência modular, a congruência módulo N. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, só para ter uma ideia do que eu estou falando. Para N igual a 4. Olha aqui, pessoal, só a título de exemplo. Quem é a classe de equivalência do 3 na congruência módulo 4? A classe de equivalência. Primeiro, deixa eu refazer a pergunta. Não, é só repetir a pergunta. Quem é a classe do 3 na congruência módulo 4? O N aqui é o 4. No meu exemplo, estou fazendo N igual a 4. Eu quero saber quem é a classe de equivalência do 3. Talvez, talvez o que eu vou falar vai tirar sua dúvida. Deixa eu falar e você depois me diz se tirou a dúvida ou não, tá bom? Eu quero escrever a classe de equivalência do 3 na congruência módulo 4. Aí, primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é a classe de equivalência. Lembra o que é a classe de equivalência de um elemento? Então, lá em cima, a gente viu na revisão, se vocês estudarem álgebra 1. Ó, classe de equivalência. O que é a classe de equivalência de um elemento? A Isso, muito bem. Então vamos levar para lá para baixo, ó. Ver se isso vai tirar sua dúvida. Ó, vamos trazer aqui para baixo. Quem é a classe de equivalência do 3? São os números inteiros, o A eu troco por Z, porque aqui eu estou em particular no conjunto dos números inteiros. O tio aqui eu troco pelo símbolo de congruência, né? Porque a gente está falando da relação de congruência. E o X, no caso aqui, é o 3. Então veja, para cá eu só copiei a definição de relações equivalentes. Tudo bem? Então, a classe do 3 é o conjunto de todos os números inteiros que se relacionam com o 3 na congruência módulo 4. A classe do 3 é o conjunto de todos os números inteiros que se relacionam com o 3 na congruência módulo 4. Certo? Seria... vamos escrever aqui alguns, então. Então, vocês falaram qual o 11, né? O 11 é um possível. Quem mais? 15 também? Quem mais? Menos 1 também? Por que o menos 1? 3 menos 1 dá 4, que é o múltiplo de 4, né? Quem mais? O próprio 3, né? O próprio 3, concorda? 3 menos 3 dá 0, que é múltiplo de 4. Quem mais? 7, não é? Aí aqui, menos 5, menos 9. E aí eu vou colocar com reticência aqui, porque não vamos escrever os infinitos, né? Mas, ou seja, a partir do 3, se eu for somando de 4 em 4, eu tenho um elemento que é equivalente ao 3, e se eu for subtraindo de 4 em 4, eu tenho um elemento que é equivalente ao 3. Tudo bem esse exemplo aqui então, pessoal? E quem será o Z4? Z4 agora é o conjunto quociente. Lembram o que é o conjunto quociente? Vocês lembram o que é o conjunto quociente? Isso, conjunto quociente, ó, aqui em cima, é o conjunto das classes de equivalência. Então, por exemplo, uma classe de equivalência é essa que a gente já falou ali. É a classe do 3. Que classes mais tem aqui? Desculpa, rapidinho. A classe do 3 aqui foi só exemplo, tá, pessoal? Aqui a gente vai escrever outras classes. Desculpa, qual é a pergunta? Todos os números representam uma classe. Sim. Qualquer número poderia colocar pelo menos ele nele. Maravilha, sim. Então, olha a observação da colega. Eu estou perguntando aqui quem é o conjunto quociente. E ela pensa o seguinte: puxa, mas todo número inteiro tem a classe dele. Então, aqui dentro eu posso colocar a classe do 0, posso colocar a classe do 1, posso colocar a classe do 2,
Posso colocar a classe do 3, posso colocar a classe do 4, do 5 e vai infinitamente, né? Foi o que ela observou. De fato, tem a classe do 5, do 6, do 7 e até para cá posso continuar também. Tem a classe do -1, tem a classe do -2 e assim sucessivamente. Então esse é o conjunto quociente, é o conjunto de todas as classes, certo? Todas as classes possíveis. Só que agora a gente vai começar a observar umas outras coisas aqui que é o seguinte, ó. Por exemplo, quem é a classe do 4? Vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez aqui para o 3? Quem é a classe do 4? Sempre vai ter pelo menos o 4 lá, o próprio número está na classe. Quem mais que está aqui? Sim, estou falando ainda no módulo 4. 8, quem mais? 12, então você já viu para frente. E para trás, antes do 4, quem? 0, por exemplo, né? Opa, olha que interessante. 0 pertence à classe do 4. Pertence ou não pertence? Agora, o que é, por definição, a classe de um número? O que é a classe de equivalência de um elemento? É o conjunto de todos os elementos que se relacionam com ele, né? Então, o que é a classe de equivalência do 4? Exatamente. Se o 0 está dentro da classe do 4, eu pergunto, o 0 se relaciona ou não com o 4? Então, se está lá dentro, é porque o 0 se relaciona com o 4. Aí, olha, lembra que eu falei que a gente ia usar as propriedades? Olha essa propriedade aqui, a primeira lá do teorema. Se um elemento se relaciona com o outro, o que eu afirmo sobre a classe deles dois? Então, as classes são iguais. Então, a partir disso daqui, eu concluo que a classe do 0 é igual à classe do 4. Ou seja, quando eu escrevo aqui a classe do 0 e depois escrevo a classe do 4, eu estou sendo redundante. Não está errado, redundância na matemática não é erro, mas redundância é o que o nome diz, redundância é demais, não precisa, é supérfluo. Se eu estou escrevendo um conjunto e já aparece a classe do 0 e a classe do 4 é igual à classe do 0, então olha só, eu não preciso escrever a classe do 4. Quer escrever ali? Pode escrever, mas vai estar escrevendo o mesmo elemento duas vezes. Porque eu não estou falando do número 0 nem do número 4. Eu estou falando da classe do 0 e da classe do 4, que são a mesma classe. Por que são a mesma classe? Porque eles se relacionam. E o teorema que a gente viu lá, dos elementos que se relacionam, representam a mesma classe. Rapidinho, é como naquele exemplo que a gente viu lá de frações. A fração 2/6 é equivalente à fração 1/3. Ambas representam o mesmo número racional, a mesma classe de números racionais. Não, se eu tivesse demonstrando aqui, escrevendo a demonstração direitinho, isso aqui estaria dentro da minha argumentação, como eu fui fazendo aqui, ó. Ó, como tal coisa acontece, temos que uma outra coisa acontece. Teria escrito como o 0 pertence à classe do 4, o 0 é congruente a 4. Aí, pelo item A do teorema 4.3, temos que a classe do 0 é igual à classe do 4. Estaria escrevendo desse jeito. Mas antes disso, não se preocupe com essa parte agora. Vamos só analisar aqui o conjunto quociente, o Z4, né? Que é o conjunto quociente da congruência módulo 4. Vocês observaram que esse conjunto não tem a classe do 4, certo? Não, errado. Tem a classe do 4, só que ela é igual à classe do 0. Tá? Então não é correto dizer que não tem a classe do 4. Esse conjunto tem a classe do 4. Tem a classe de todos os números. Eu só não preciso escrever aqui a classe com o símbolo 4 porque ela já é a classe do 0. Tudo bem? Não é errado, mas é redundante. A redundância não é erro, mas a gente evita, porque não tem por que ficar dando informação a mais. E usar a informação concisa é melhor porque você deixa só explícito o que te é necessário. Mas pode ser que tenha algum momento que você precise usar a classe do 0 como 4 como representante, aí pode ser útil. Vamos pensar agora na classe do 5. Quais são os elementos que estão na classe do 5? Quais são os números que estão na classe do 5? O 0 está na classe do 5? É módulo 4, lembra? Congruência é módulo 4. O próprio 5 está, 9 está, quem mais? 13, pronto, vocês já perceberam que é só somando 4, né? E para trás aqui, antes do 5, seria quem? 1, né? Opa, já apareceu, aqui faltou eu colocar um reticências, vou colocar aqui também. Então já apareceu um número interessante. Como o 5 tá, como o 1 pertence à classe do 5, o que eu posso afirmar sobre o 1 e o 5? São congruentes, logo as classes são iguais. Ou seja, essa classe aqui do 5 já é a classe do 1, né? Preciso escrever a classe do 5 então?
Não preciso explicitá-la aqui. E a classe dos seios? Quem pertence à classe dos seios? O 2, por exemplo, o próprio 6 e o 2, porque 6 menos 2 dá 4. Então a classe do 6, que está escondida aqui nesse reticências, já é a classe do 2, certo? E a classe do 7? A classe do 7 é a classe do 3, concordam? Porque 7 menos 3 é um múltiplo de 4. Então não preciso escrever nem a classe do 4, nem do 5, nem do 6, nem do 7. E a classe do 8? É a mesma do 4, que é a mesma do 0, porque 8 menos 0 dá um múltiplo de 4. Então preciso escrever a classe do 8. E a classe do 9? Que é a mesma do 1, não preciso escrever. E a do 10? É a mesma do 2, já está aqui. E a do 11? É a mesma do 3, já está aqui. Vocês já viram a brincadeira, né? Vai sempre se repetir nessas classes que estão aqui. Então eu não preciso colocar esses reticências aqui para frente. E a classe do menos 1? Quem está na classe do menos 1? O próprio menos 1. Aí se eu somo 4, quem vai estar lá também? O 3. Então a classe do menos 1 é igual à classe do 3. Preciso escrever a classe do menos 1? Não. A classe do menos 2, vai ser igual à classe de quem? Do 2. Porque menos 2 dá menos 4, que é múltiplo de 4. Então não preciso escrever a classe do menos 2. E do menos 3? Vai ser a do 1. Do menos 4 vai ser a do 0 e assim por diante. Ou seja, é o conjunto das classes de todos os números inteiros? Sim. São as classes de todos os números inteiros. Só que elas vão se repetindo. Para eu escrever todas, basta que eu escreva a classe do 0, 1, 2 e do 3. Então olha aqui o conjunto quociente da congruência módulo 4. É formado por apenas 4 classes. Mas como assim? Só 4 classes, Thiago? Não são todas? Sim, todas estão nessas 4. Ah, tinha que ser de 0 a 3? Não, você pode escolher, sei lá, posso, se você preferir assim, ó, classe do 2, classe do 3, classe 4, classe do 5, pode também. O importante é que tenham as 4 lá. E entre elas não é igual. A classe do 1 não é igual à classe do 2. Porque 1 não é congruente a 2 módulo 4. Se você quiser escrever não consecutivo, também pode, só que tem que ter cuidado de outras repetições, né? Então aqui é a classe do 0, por exemplo, aqui é a classe do 6, no exemplo. Aqui direitinho está 5 e aqui 6. Então não coloquei todos aí consecutivos, não tem problema. Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar?